Mulher é demitida por um milionário, mas anos depois ela compra a empresa dele. O Rio de Janeiro, com sua paisagem deslumbrante e ritmo frenético, era o pano de fundo perfeito para grandes ambições e sonhos ainda maiores. Clara Fernandes, uma mulher jovem e determinada, carregava um brilho no olhar, apesar das adversidades que a vida lhe impusera. Aos 27 anos, finalmente tinha conseguido uma oportunidade em uma das maiores empresas do país, o Grupo Venturi, um conglomerado liderado por Eduardo Venturi, um milionário tão poderoso quanto temido. A história de Clara começava longe dos escritórios luxuosos do centro da cidade. Criada em uma comunidade humilde na Zona Norte, ela havia lutado por cada conquista. Trabalhava desde os 15 anos para ajudar a mãe e os irmãos, e só conseguiu terminar a faculdade graças a uma bolsa de estudos. Quando soube que havia passado na seleção para ser assistente administrativa na Venturi, sentiu-se mais próxima do futuro com que sempre sonhara. Na manhã de seu primeiro dia, Clara acordou cedo, mesmo depois de uma noite de sono agitado. Escolheu sua melhor roupa, uma camisa branca impecável e uma calça social preta que havia comprado com muito esforço. Embora simples, seu traje refletia sua seriedade e determinação. Ao olhar pela janela do ônibus lotado que a levava ao centro do Rio, Clara sentiu o coração bater mais forte. Estava prestes a entrar em um mundo que sempre parecerá distante. A sede do Grupo Venturi era um arranha-céu imponente, com janelas de vidro que refletiam o sol da manhã. Ao entrar no saguão, Clara ficou deslumbrada com o piso de mármore branco e os lustres modernos que brilhavam como diamantes. Ela respirou fundo e foi recebida por uma recepcionista simpática, que a encaminhou ao departamento onde trabalharia. Enquanto Clara era apresentada à equipe, Eduardo Venturi passava por um dos corredores, acompanhado de sua assistente pessoal, Vanessa. Eduardo era um homem imponente, com cabelos perfeitamente penteados e um terno que parecia feito sob medida. Seu olhar era frio e calculista, e seu andar transmitia autoridade. Clara mal teve tempo de reagir quando ele passou por ela, mas o breve encontro deixou uma impressão duradoura. Eduardo nem sequer a notou, mas ela sentiu o peso da presença dele. Vanessa, por outro lado, percebeu o nervosismo de Clara e a tranquilizou com um sorriso discreto. Não se preocupe, você vai se acostumar. Ele é intenso, mas muito profissional, disse ela em tom de confidência. Os primeiros dias foram desafiadores para Clara. O ritmo de trabalho era frenético, e as demandas vinham de todos os lados. Ela não tinha tempo para se distrair, mas isso não a impediu de observar as dinâmicas da empresa. Eduardo era conhecido por ser exigente e perfeccionista, qualidades que inspiravam admiração em alguns e medo em muitos. Clara ouvia histórias de colegas sobre reuniões em que ele havia demitido pessoas no ato por erros aparentemente pequenos. Apesar do ambiente intimidante, Clara estava determinada a dar o seu melhor. Sua supervisora, Marina, era uma mulher experiente e detalhista, que não hesitava em apontar falhas. No entanto, Marina também reconhecia o esforço e a dedicação de Clara, o que fez com que ela recebesse mais responsabilidades do que inicialmente previsto. Uma das tarefas que Clara mais gostava era organizar relatórios e apresentações que seriam levados diretamente para Eduardo. Saber que seu trabalho teria impacto em decisões importantes a motivava, mas também a deixava ansiosa. Em uma sexta-feira, Clara foi surpreendida por uma demanda de última hora. Marina precisava de uma apresentação revisada para a reunião semanal da diretoria, e o prazo era apertado. Clara trabalhou intensamente, revisando gráficos, ajustando detalhes e verificando números para garantir que tudo estivesse impecável. Na manhã seguinte, Eduardo entrou na sala de reuniões com seu típico ar de autoridade. Ele olhou rapidamente para a apresentação antes de começar a falar. Quando terminou de analisar o material, levantou o olhar e perguntou: "Quem preparou isso?" A sala ficou em silêncio. Marina hesitou, mas respondeu: "Foi minha assistente, Clara Fernandes." Eduardo olhou diretamente para Clara, que estava sentada ao fundo da sala como observadora. Seu coração disparou, mas ela manteve a compostura. "Bom trabalho", disse ele, de forma breve e direta, antes de voltar sua atenção para os outros diretores. Embora fosse um elogio mínimo, aquilo foi um marco para Clara. Sentiu que seu esforço começava a ser notado. Fora do trabalho, a vida de Clara não era menos desafiadora. Ela morava com a mãe e 2 irmãos mais novos, em uma casa simples e sempre cheia de problemas para resolver. A mãe, Dona Elza, era uma costureira que fazia bicos para complementar a renda, mas o dinheiro nunca parecia ser suficiente. Clara sabia que sua responsabilidade ia além de pagar contas. Ela era o exemplo para seus irmãos, que a viam como uma inspiração. O apoio da família era fundamental,
mas Clara também enfrentava pressões. Muitos amigos da comunidade achavam que ela estava se metendo no mundo que não era o dela, mas Clara nunca deixou esses comentários abalarem seu foco. Com o passar das semanas, Clara começou a fazer amizades no escritório. Um dos primeiros a se aproximar foi Rafael, um analista financeiro simpático e sempre bem-humorado. Ele a ajudava com dúvidas sobre processos internos e, eventualmente, os dois começaram a almoçar juntos. Rafael admirava a determinação de Clara e, secretamente, desenvolveu uma atração por ela. Clara também ganhou a confiança de Vanessa, a assistente pessoal de Eduardo, que lhe dava conselhos valiosos sobre como lidar com os desafios do ambiente corporativo. Você tem potencial, Clara. Só precisa aprender a navegar nesse oceano cheio de tubarões, dizia Vanessa com um sorriso enigmático. Apesar de seus esforços, Clara cometeu um erro em um relatório importante que gerou confusão em um projeto. Eduardo, ao perceber o problema, não poupou críticas, mesmo que ela não fosse a única responsável. Eu não tolero erros, senhorita Fernandes. Isso é inaceitável, disse ele, em tom frio, durante uma reunião. Clara sentiu o rosto queimar de vergonha, mas respondeu calmamente. Entendo, senhor Venturi. Vou corrigir imediatamente e garantir que não aconteça novamente. Essa atitude firme e profissional surpreendeu Eduardo, embora ele não demonstrasse. Ele estava acostumado a ver pessoas se intimidarem diante de sua postura, mas Clara manteve a cabeça erguida, algo que ele notou. Apesar do episódio tenso, Eduardo começou a observar Clara mais de perto. Ele notava seu comprometimento e capacidade de aprendizado. Em particular, ficou impressionado com a forma como ela lidava com os desafios e as responsabilidades crescentes. Clara, por outro lado, continuava focada em seu trabalho, sem imaginar que o destino reservava muito mais para ela e para Eduardo Venturi. Os dias passavam rapidamente na sede do Grupo Venturi. Clara se dedicava de corpo e alma ao trabalho, demonstrando um desempenho acima da média para alguém em sua posição. Seus esforços começaram a ser reconhecidos por outros gestores além de Marina, e ela foi, aos poucos, conquistando espaço no ambiente competitivo. Mas no mundo corporativo, sucesso nunca vem sem desafios, e para Clara, um desses desafios estava prestes a mudar o rumo de sua vida. Tudo começou com um evento corporativo que seria realizado no próximo mês. Eduardo Venturi, conhecido por sua vaidade e necessidade de controlar tudo, fazia questão de que o evento fosse perfeito. Clara, como assistente de Marina, ficou responsável por cuidar de detalhes logísticos, como a contratação de fornecedores, organização de materiais e a montagem de apresentações. Em um desses dias corridos, Clara se viu no centro de um mal-entendido. Um e-mail importante com informações sobre um fornecedor foi enviado com um erro. O valor do contrato estava errado, o que gerou confusão e atrasos no fechamento do acordo. Embora Clara não fosse diretamente a responsável pelo erro, o e-mail havia passado por ela antes de ser enviado. Eduardo foi informado sobre o problema por um dos diretores e convocou uma reunião emergencial para tratar do assunto. Quando Clara entrou na sala de reuniões, sentiu o ar pesado. Eduardo estava sentado à cabeceira da mesa, com um semblante sombrio. Alguém pode me explicar como isso aconteceu? Perguntou Eduardo, com a voz firme e cortante. Marina tentou intervir, explicando que o erro era do departamento de compras, mas Eduardo não quis ouvir desculpas. Seus olhos se fixaram em Clara. Senhorita Fernandes, foi você quem aprovou esse e-mail? Clara sentiu o coração disparar. Ela sabia que o erro não era completamente dela, mas não poderia negar sua parcela de responsabilidade. Sim, senhor Venturi, foi um erro meu não ter revisado os valores com mais atenção. Peço desculpas e vou corrigir isso imediatamente. A resposta, embora honesta, não agradou Eduardo. Ele levantou-se da cadeira, caminhando lentamente pela sala. Aqui no Grupo Venturi, não há espaço para esse tipo de falha. Sua falta de atenção custou tempo e dinheiro. Isso é inaceitável. Clara tentou argumentar, mas Eduardo foi irredutível. Quero que você deixe sua mesa até o fim do dia. Marina, cuide dos trâmites para o desligamento. A sala ficou em silêncio. Clara, chocada, segurou as lágrimas e manteve a postura. Com licença, senhor Venturi, disse ela, saindo da sala sem olhar para trás. As horas seguintes foram um turbilhão de emoções para Clara. Enquanto recolhia suas coisas na mesa, colegas tentavam consolá-la. Rafael, visivelmente indignado, disse: "Isso foi completamente injusto. O erro não foi só seu. Eduardo é implacável, mas isso já passou dos limites." Clara sorriu, embora seu coração estivesse apertado.
Não adianta lamentar, Rafael. Se ele não viu meu valor, é porque esse lugar não era para mim. Ao sair do prédio, Clara olhou para a imponente fachada de vidro e sentiu um misto de tristeza e determinação. Ela sabia que sua jornada estava longe de terminar. Enquanto isso, no 35º andar, Eduardo sentava-se em sua cadeira de couro, com uma expressão impassível. Para ele, demitir Clara não havia sido nada além de uma decisão de negócios. Eduardo sempre acreditara que a disciplina era a base de uma empresa bem-sucedida e que qualquer sinal de fraqueza deveria ser eliminado. No entanto, algo incomodava. A expressão de Clara ao sair da sala de reuniões permanecia em sua mente. Ele havia demitido inúmeras pessoas ao longo dos anos, mas aquela demissão parecia diferente. Eduardo afastou o pensamento e voltou a trabalhar, ignorando qualquer sombra de dúvida. Nos dias que se seguiram, Clara enfrentou um novo desafio: voltar para casa desempregada. Sua família ficou preocupada, mas Dona Elsa, sempre otimista, tentou tranquilizá-la. Minha filha, Deus fecha uma porta, mas abre outra. Você é forte. Vai encontrar algo ainda melhor. Mas Clara sabia que não seria fácil. O dinheiro guardado mal seria suficiente para cobrir as despesas de 2 meses. Além disso, havia o impacto emocional. Ela sentia que tinha falhado. Decidida a não se abater, Clara começou a procurar novas oportunidades. Enviava currículos todos os dias, fazia entrevistas e se inscrevia em cursos online para melhorar suas habilidades. Em uma dessas entrevistas, Clara conheceu um recrutador chamado Henrique. Ele era diretor de uma consultoria e ficou impressionado com a forma como Clara falava de sua experiência na Venturi, mesmo após a demissão. Você tem algo que não vejo em todos os candidatos, Clara: resiliência. E isso é uma qualidade que valorizamos muito aqui. Vou indicar você para uma vaga que acabou de abrir. A indicação de Henrique levou Clara a uma pequena startup que estava começando a ganhar notoriedade no mercado de tecnologia. A empresa não oferecia o mesmo glamour ou salário que o Grupo Venturi, mas Clara sentiu que ali teria espaço para crescer. No primeiro dia na startup, Clara percebeu que estava em um ambiente completamente diferente. A equipe era pequena, mas unida, e o fundador, Lucas, era um jovem visionário que acreditava no poder da inovação. Clara foi contratada como analista de operações e rapidamente conquistou a confiança de todos com seu trabalho dedicado e ideias criativas. Ao longo dos meses, Clara começou a se destacar. Sua visão estratégica e capacidade de resolver problemas fizeram com que Lucas a promovesse a gerente de projetos em menos de 1 ano. Enquanto isso, o Grupo Venturi continuava em sua trajetória de sucesso, mas Eduardo, mesmo sem admitir, lembrava ocasionalmente de Clara e do incidente que levará à sua demissão. O que ele não sabia era que Clara estava apenas começando uma jornada que, em breve, cruzaria novamente o caminho dele de uma maneira inesperada. Após sua demissão do Grupo Venturi, Clara se viu em uma realidade ainda mais desafiadora. O salário que antes trazia algum alívio financeiro agora fazia falta, e sua nova posição na startup, embora promissora, oferecia um salário bem abaixo do que ela ganhava anteriormente. A mudança exigiu adaptações dolorosas e uma força de vontade inabalável. No entanto, como Clara aprenderá desde cedo, a dificuldade era apenas um convite para a superação. A startup onde Clara trabalhava, chamada Inova Rio, era pequena, com um ambiente completamente diferente do Grupo Venturi. A sede ficava em um escritório compartilhado no bairro de Botafogo, com vista para o Pão de Açúcar, mas sem o luxo dos andares reluzentes de Eduardo Venturi. Clara rapidamente se adaptou à nova rotina, onde a hierarquia era menos rígida, mas as responsabilidades eram muitas. Todos na equipe faziam um pouco de tudo. Apesar de se sentir desafiada, ela encontrava satisfação no ambiente colaborativo e na confiança que recebia de Lucas, o fundador. Certa tarde, enquanto discutia um projeto com Lucas, ele comentou: Clara, a forma como você organiza os processos aqui é impressionante. Por que você não apresenta algumas dessas ideias para a equipe? Clara, inicialmente hesitante, concordou. A apresentação foi um sucesso, e os colegas começaram a enxergá-la como uma líder natural. Enquanto Clara se destacava no trabalho, os problemas em casa não davam trégua. Sua mãe, Dona Elsa, começou a ter problemas de saúde. As consultas médicas e os remédios pesavam no orçamento da família. Clara dividia seu tempo entre o trabalho e os cuidados com a mãe, além de ajudar os irmãos com os estudos. Rafael, seu antigo colega no Grupo Venturi, ainda mantinha contato e frequentemente ligava para saber como ela estava. Em uma dessas conversas, Clara confessou: estou fazendo o que posso, mas às vezes parece que nada é suficiente. Rafael,
sempre otimista, respondeu: "Você é mais forte do que imagina, Clara. Essas dificuldades só estão preparando você para algo maior." Essas palavras ficaram com Clara. Por mais difícil que fosse, ela se recusava a desistir. Um dia, Lucas chamou Clara para uma conversa em particular. Ele estava impressionado com o desempenho dela e tinha um plano ousado. "Clara, quero expandir a InovaRio para o mercado internacional. Mas para isso, precisamos de alguém que assuma a liderança desse projeto. Você é a pessoa certa." Clara ficou surpresa. Era uma grande oportunidade, mas também significava mais responsabilidades. O projeto exigiria viagens e horas extras, o que poderia afetar o tempo que ela passava com a família. Depois de muita reflexão, Clara aceitou o desafio. Ela sabia que aquele era um passo importante para seu futuro, mesmo que o custo fosse alto. O projeto de expansão foi um sucesso. Clara trabalhou incansavelmente para criar parcerias com empresas de tecnologia em outros países e conseguiu fechar um contrato significativo com uma multinacional. O impacto na InovaRio foi imediato. A empresa ganhou visibilidade no mercado, e Lucas a promoveu para um cargo de diretoria. Apesar do progresso, Clara sentia o peso da responsabilidade. As noites mal dormidas e a pressão constante começaram a afetar sua saúde. Mesmo assim, ela seguia em frente, determinada a não desperdiçar a oportunidade. Enquanto Clara crescia, Eduardo Venturi enfrentava o começo de uma crise. Sua arrogância e dificuldade em delegar tarefas começaram a criar problemas dentro do grupo Venturi. Alguns de seus diretores mais experientes decidiram sair da empresa, e a concorrência começou a se intensificar no mercado. Eduardo, acostumado a estar no controle, recusava-se a admitir que precisava mudar sua abordagem. Sua reputação de líder implacável e inflexível afastava potenciais parceiros e investidores. Um dos primeiros sinais de declínio veio quando um de seus projetos mais ambiciosos, a construção de um resort de luxo na Costa Verde, sofreu atrasos significativos e ultrapassou o orçamento. A imprensa começou a questionar sua gestão, e Eduardo, embora publicamente confiante, sentia a pressão aumentar. Embora seguissem trajetórias opostas, Clara e Eduardo estavam mais conectados do que imaginavam. Clara, agora uma figura emergente no mercado, começou a atrair a atenção de empresários influentes, muitos dos quais conheciam Eduardo. Em uma conferência sobre inovação realizada no Rio de Janeiro, Clara foi convidada a palestrar sobre sua experiência na expansão da InovaRio. Durante o evento, ouviu comentários de outros participantes sobre os problemas enfrentados pelo grupo Venturi. "Parece que o império de Eduardo está começando a desmoronar", comentou um dos empresários. Clara, embora não dissesse nada, sentiu uma pontada de satisfação. Não desejava o fracasso de ninguém, mas não podia negar que era reconfortante saber que até os poderosos enfrentavam dificuldades. Com sua carreira em ascensão, Clara começou a sonhar ainda mais alto. Ela queria criar algo próprio, algo que refletisse sua visão e valores. Com o apoio de Lucas e alguns investidores que acreditavam em seu potencial, Clara começou a planejar a criação de sua própria empresa, focada em soluções tecnológicas sustentáveis. Enquanto isso, Eduardo, cada vez mais isolado, enfrentava a dura realidade de que seu modelo de liderança não era mais suficiente para sustentar seu império. Clara estava pronta para enfrentar novos desafios e dar o próximo passo em sua jornada. Mas mal sabia ela que o destino a levaria de volta ao mundo de Eduardo Venturi de uma maneira surpreendente. Eduardo Venturi sempre foi conhecido por sua ambição inabalável e pela habilidade de transformar projetos em verdadeiras fortunas. Mas, como tantos homens de poder, ele acreditava ser invencível. O grupo Venturi, outrora um dos maiores conglomerados do país, começava a apresentar rachaduras em sua estrutura, e Eduardo sentia, pela primeira vez, o peso de suas decisões mal calculadas. A crise no grupo Venturi começou de forma silenciosa, como uma tempestade que se forma no horizonte antes de atingir com força total. Tudo parecia normal até que uma série de problemas começaram a se acumular. Item o projeto Costa Verde, uma obra grandiosa para a construção de um resort de luxo, sofreu atrasos devido a problemas com licenças ambientais e protestos de comunidades locais. O custo do projeto triplicou, drenando recursos da empresa. Item rotatividade na liderança. Diretores importantes, cansados do estilo autoritário de Eduardo, decidiram sair da empresa e levaram com eles clientes e segredos estratégicos. Item concorrência agressiva. Novas empresas mais modernas e flexíveis começaram a conquistar o mercado, oferecendo soluções mais baratas e inovadoras. Eduardo ainda tinha uma postura confiante em público, mas nos bastidores, sua equipe mais próxima sabia que ele estava lutando para manter o controle. Com o tempo, Eduardo começou a perceber que estava sozinho.
Vanessa, sua assistente pessoal por muitos anos, decidiu aceitar uma oferta de trabalho em outra empresa. O afastamento dela foi um golpe significativo para Eduardo, pois ela era uma das poucas pessoas em quem ele confiava. Em uma conversa de despedida, Vanessa tentou aconselhá-lo. Eduardo, você precisa ouvir mais as pessoas ao seu redor. Seu jeito autoritário funcionou no passado, mas o mundo mudou. Não preciso de lições de moral, respondeu ele, com a voz firme, mas o olhar vazio traía sua insegurança. Com Vanessa fora de cena, Eduardo se viu mais isolado do que nunca. Ele passava longas noites em seu escritório, revisando números e buscando soluções, mas a pressão consumia lentamente. Em meio ao caos, um antigo colega de Eduardo, Arthur Guimarães, CEO de uma multinacional, procurou-o com uma proposta. Eduardo, sei que você está enfrentando dificuldades. Podemos fazer uma parceria estratégica para ajudá-lo a concluir o projeto Costa Verde. Mas Eduardo, com seu orgulho inabalável, recusou. Não preciso da ajuda de ninguém, Arthur. O Grupo Venturi é forte o suficiente para superar qualquer desafio. A decisão de Eduardo, motivada por seu ego, acabaria sendo mais um erro que aceleraria a queda de seu império. Enquanto isso, a carreira de Clara seguia em ascensão. Sua nova empresa, a Econova, era um sucesso desde o lançamento. Clara, com sua visão estratégica e dedicação, havia criado soluções inovadoras no mercado de tecnologia sustentável, conquistando contratos importantes com empresas nacionais e internacionais. Um dos contratos mais relevantes foi com a multinacional de Arthur Guimarães, que viu em Clara uma aliada promissora. Durante uma reunião, Arthur mencionou: Clara, você sabia que eu ofereci ajuda ao Eduardo Venturi para salvar o projeto Costa Verde? Ele recusou. Clara ergueu as sobrancelhas. Surpresa. Embora tivesse deixado o Grupo Venturi há anos, aquele nome ainda despertava emoções conflitantes. Não sabia, mas não me surpreende. Ele sempre foi orgulhoso demais para aceitar ajuda. Arthur sorriu. Talvez seja a hora de alguém mais inovador assumir o controle. Aquela conversa plantou uma semente na mente de Clara. Com o fracasso iminente do projeto Costa Verde, Eduardo começou a tomar decisões precipitadas. Ele vendeu ações da empresa para cobrir dívidas, mas isso enfraqueceu sua posição como acionista majoritário. Investidores começaram a pressioná-lo por resultados, e rumores de uma possível aquisição do Grupo Venturi começaram a circular no mercado. Eduardo, que sempre se orgulhara de ser um visionário, agora parecia um homem perdido. Ele passou a evitar eventos sociais e entrevistas, algo incomum para alguém que adorava os holofotes. Enquanto isso, Clara foi convidada para um evento empresarial no Rio de Janeiro, onde seria premiada por sua contribuição ao setor de tecnologia sustentável. No mesmo evento, Eduardo Venturi foi anunciado como um dos palestrantes. Quando Clara o viu no palco, quase não o reconheceu. Eduardo, antes imponente e seguro, parecia desgastado e cansado. Seu discurso, embora técnico e detalhado, não tinha o brilho de outrora. Clara percebeu que aquele homem que um dia fora seu chefe agora estava à beira do colapso. Após o evento, Eduardo anotou pela primeira vez em anos. Ele se aproximou com um leve sorriso, mas havia algo em seu olhar que o tornava vulnerável. Clara Fernandes. Você conseguiu chegar longe. Clara, surpresa com a abordagem, respondeu educadamente. Obrigada, Sr. Venturi. Fiz o meu melhor com as oportunidades que tive. Parece que você soube aproveitar melhor as oportunidades do que eu, ele comentou, com uma risada amarga. Clara não soube o que responder. Por mais que sentisse um leve triunfo, não havia prazer em ver Eduardo naquela situação. Semanas após o encontro, Clara recebeu uma ligação inesperada. Um dos investidores do Grupo Venturi, que estava insatisfeito com a gestão de Eduardo, a procurou para fazer uma proposta. Clara, sabemos que você tem a visão e as habilidades para transformar essa empresa. Estamos dispostos a apoiá-la na aquisição do Grupo Venturi. Clara ficou atônita. A ideia de comprar a empresa que um dia demitira era impensável, mas ao mesmo tempo, parecia o destino oferecendo-lhe a chance de um acerto final. Depois de pensar longamente, Clara respondeu: Estou interessada. Vamos conversar. Ela sabia que aquela decisão seria um divisor de águas em sua vida, mas também uma oportunidade de provar que até mesmo os momentos mais sombrios podem levar ao triunfo. O telefonema que Clara recebeu na manhã daquela segunda-feira ecoou em sua mente por dias. A proposta de adquirir o Grupo Venturi parecia surreal. Aquela era a empresa que a havia demitido de forma humilhante, mas também foi onde sua trajetória profissional começou. Clara sabia que, por mais simbólica que a ideia fosse,
O desafio de comprar uma companhia em declínio seria gigantesco. Após a ligação do investidor, Clara marcou uma reunião com sua equipe na Econova para discutir a proposta. Embora a Econova estivesse crescendo rapidamente, comprar o Grupo Venturi exigiria parcerias estratégicas e uma análise cuidadosa dos riscos envolvidos. O Grupo Venturi é enorme, mas também está cheio de problemas financeiros e operacionais. Essa aquisição pode ser perigosa para nós, alertou Mariana, diretora financeira da Econova. Lucas, agora um dos principais conselheiros de Clara, ponderou. Por outro lado, assumir a Venturi poderia colocar a Econova em um patamar completamente novo. O nome ainda tem peso no mercado, e com a estratégia certa, podemos reverter a situação. Clara ouviu os dois lados com atenção. A decisão não seria tomada apenas com base na emoção. Ela precisava ter certeza de que esse passo seria benéfico para a Econova e, ao mesmo tempo, um marco em sua jornada pessoal. Vamos fazer uma análise completa da situação da Venturi. Quero todos os detalhes: dívidas, ativos, contratos e projeções. Não tomarei nenhuma decisão às cegas, concluiu Clara. Poucos dias depois, Clara foi convidada a um almoço privado com os principais acionistas do Grupo Venturi. O encontro aconteceu em um restaurante sofisticado no Leblon, com vista para a praia. Os investidores, todos homens de meia idade, pareciam ansiosos por uma solução para os problemas da empresa. Senhorita Fernandes, como você sabe, a Venturi está passando por um momento delicado. Eduardo tem sido incapaz de adaptar a empresa às mudanças do mercado, disse um dos investidores. Outro acrescentou: precisamos de uma liderança mais inovadora e estratégica. Sabemos que você transformou a Econova em um exemplo de sucesso. É exatamente disso que a Venturi precisa. Clara manteve a postura firme, mas internamente refletia sobre como as circunstâncias mudaram. Anos atrás, essas mesmas pessoas provavelmente a teriam ignorado. Agora, estavam praticamente implorando por sua ajuda. Estou disposta a considerar a proposta, mas preciso de garantias. Quero acesso total às informações financeiras e operacionais da empresa antes de dar qualquer passo. Os investidores concordaram imediatamente. Clara sabia que eles estavam desesperados, o que lhe dava uma vantagem importante nas negociações. Enquanto Clara estudava os detalhes da aquisição, Eduardo Venturi enfrentava um dos momentos mais difíceis de sua vida. Ele sabia que os investidores estavam perdendo a paciência e que sua posição como CEO estava em risco. Certo dia, durante uma reunião no conselho administrativo, Eduardo foi confrontado por um dos acionistas mais influentes. Eduardo, sua gestão nos trouxe até aqui, mas precisamos ser realistas. Talvez seja a hora de considerar outras lideranças. Eduardo, embora furioso, sabia que não tinha argumentos sólidos para defender sua permanência. Ele estava ciente de que uma mudança era inevitável. Naquela noite, sentado em seu luxuoso apartamento na Barra da Tijuca, Eduardo refletiu sobre tudo o que havia conquistado e o que estava prestes a perder. Pela primeira vez, ele se sentiu vulnerável, como se o mundo que construíra estivesse desmoronando. Após semanas de análise, Clara finalmente tinha um panorama completo da situação do Grupo Venturi. A empresa estava afundada em dívidas, com projetos parados e uma imagem desgastada no mercado. No entanto, havia ativos valiosos, incluindo terrenos estratégicos, contratos de longo prazo e um nome que ainda tinha força. Durante uma reunião com Lucas e Mariana, Clara apresentou seu plano. Vamos propor uma aquisição parcial. Quero manter Eduardo na liderança durante a transição, mas com supervisão direta do nosso conselho. Precisamos do tempo e da experiência dele para estabilizar a empresa antes de implementar nossas mudanças. Mariana, surpresa, perguntou: você acha que ele vai aceitar isso? Eduardo tem um ego enorme. Ele não terá escolha. Sem essa aquisição, o Grupo Venturi vai à falência em poucos meses. E ele sabe disso, respondeu Clara, confiante. A reunião entre Clara e Eduardo foi marcada para uma manhã chuvosa no centro do Rio de Janeiro. Eduardo chegou pontualmente, mas parecia abatido. Sua postura altiva havia dado lugar a um semblante mais humilde. Quando Clara entrou na sala, ambos trocaram olhares por alguns segundos. Eduardo foi o primeiro a falar. Então, Clara Fernandes. Parece que os papéis se inverteram. Clara, sem se deixar abalar, respondeu: a vida tem suas ironias, Sr. Venturi. Mas não estou aqui para falar do passado. Estou aqui para discutir o futuro. Eduardo ouviu atentamente enquanto Clara apresentava sua proposta. Ela falava com clareza e autoridade, demonstrando que havia estudado cada detalhe da situação.
Você pode continuar na empresa como consultor estratégico durante o período de transição, mas a liderança principal será nossa, concluiu Clara. Eduardo, inicialmente resistente, sabia que não tinha alternativas. Após alguns minutos de silêncio, ele finalmente respondeu: aceito, mas quero garantir que o nome Venturi não será apagado. Essa empresa é o legado da minha família. Clara assentiu. Nosso objetivo é reconstruir o Grupo Venturi, não destruí-lo. Mas será sob uma nova visão, Sr. Venturi. Com o acordo firmado, Clara deu início à reestruturação do Grupo Venturi. Sua equipe começou a revisar contratos, renegociar dívidas e implementar uma nova cultura organizacional. Embora o processo fosse desafiador, Clara sentia que estava no caminho certo. Mais do que isso, ela sabia que estava escrevendo uma nova página em sua história. Uma história de superação, coragem e transformação. Mas os desafios estavam longe de terminar. O que viria a seguir testaria não apenas suas habilidades como empresária, mas também sua resiliência emocional. O acordo entre Clara e Eduardo marcou o início de uma nova era para o Grupo Venturi. Clara sabia que a tarefa à sua frente era monumental: transformar uma empresa em declínio, com dívidas exorbitantes e uma reputação abalada, em um negócio rentável e inovador. Era uma oportunidade histórica, mas também um desafio que testaria sua liderança em todos os aspectos. Na manhã em que Clara assumiu oficialmente o controle do Grupo Venturi, o clima na sede da empresa, localizada no centro do Rio de Janeiro, era tenso. Funcionários antigos observavam com curiosidade e desconfiança enquanto Clara e sua equipe chegavam para uma reunião geral. Clara iniciou o encontro com uma mensagem direta: estamos aqui para reconstruir o Grupo Venturi. Sei que muitos de vocês estão preocupados com o futuro, mas posso garantir que, juntos, vamos superar essa fase. Meu compromisso é com a transparência e o respeito por todos. Sua fala foi recebida com aplausos tímidos, mas Clara percebeu que tinha muito trabalho a fazer para conquistar a confiança da equipe. Eduardo Venturi, agora ocupando o papel de consultor estratégico, enfrentava dificuldades em se adaptar à nova dinâmica. Ele estava acostumado a ser o centro das decisões e se incomodava em ver Clara no comando. Durante uma das reuniões de planejamento, Eduardo fez questão de expressar sua opinião. Essa ideia de reduzir o foco em projetos de luxo não faz sentido. O mercado premium sempre foi nosso diferencial. Clara respondeu calmamente, mas com firmeza: os tempos mudaram, Sr. Venturi. Nosso foco agora é em soluções acessíveis e sustentáveis. O mercado exige inovação, não apenas exclusividade. A troca de opiniões foi tensa, mas Clara sabia que precisava manter Eduardo envolvido. Apesar de suas falhas, ele ainda era uma fonte valiosa de conhecimento sobre o setor. Uma das primeiras decisões de Clara foi implementar mudanças profundas na estrutura da empresa. Item revisão de projetos. Clara cancelou projetos considerados inviáveis financeiramente, como o resort na Costa Verde, que já havia consumido recursos demais sem retorno. Item corte de custos. Ela renegociou contratos com fornecedores e reduziu gastos desnecessários, canalizando os recursos para áreas estratégicas. Item cultura organizacional. Clara investiu em treinamentos e criou um ambiente de trabalho mais colaborativo, algo que nunca existira sob a liderança autoritária de Eduardo. Essas mudanças começaram a mostrar resultados. Embora a empresa ainda estivesse longe de se recuperar completamente, havia um clima renovado entre os funcionários, que se sentiam mais valorizados e motivados. Nem todos ficaram satisfeitos com as decisões de Clara. Alguns dos investidores que apoiaram sua entrada começaram a questionar o ritmo das mudanças. Clara: precisamos de resultados mais rápidos. A empresa não pode se dar ao luxo de esperar anos por uma recuperação, disse um dos principais acionistas em uma reunião. Clara respondeu com firmeza: entendo suas preocupações, mas uma transformação duradoura leva tempo. Não estamos construindo um castelo de cartas, estamos reconstruindo uma base sólida. Mesmo assim, Clara sabia que precisava equilibrar sua visão de longo prazo com a pressão por resultados imediatos. Após meses de trabalho árduo, os primeiros sinais de recuperação começaram a aparecer. Um dos marcos foi a conquista de um contrato importante com uma empresa internacional, graças à reputação de Clara no mercado. A parceria trouxe não apenas um fluxo de caixa essencial, mas também um novo prestígio ao Grupo Venturi. Clara usou esse momento para reforçar sua visão com a equipe. Esse é apenas o começo. Se continuarmos trabalhando juntos, o potencial é ilimitado. Enquanto Clara avançava com suas mudanças, Eduardo parecia dividido. Por um lado, ele admirava a determinação dela. Por outro, sentia-se cada vez mais alijado do processo de decisão.
Em uma conversa particular, Eduardo desabafou: "Admito que você está conseguindo resultados. Mas é difícil ver algo que construí ser transformado tão drasticamente." Clara, sem perder a empatia, respondeu: "Eu entendo, Sr. Venturi. Mas reconstruir às vezes exige desconstruir primeiro. Você me ensinou muito, e espero que possamos trabalhar juntos para honrar o legado da empresa." A conversa marcou uma mudança sutil na relação entre os dois. Embora ainda houvesse tensão, Eduardo começou a perceber que Clara não era sua adversária, mas uma aliada na preservação de sua criação. Um dos momentos mais importantes na recuperação do Grupo Venturi foi a parceria com a Econova. Clara utilizou a expertise de sua antiga empresa para implementar soluções tecnológicas e sustentáveis nos projetos do grupo, algo que rapidamente se tornou um diferencial competitivo. Lucas, que agora liderava a Econova, comentou durante uma apresentação: "Clara, sua visão é o que está transformando não apenas o Grupo Venturi, mas todo o setor." A parceria foi amplamente divulgada na imprensa, restaurando parte da credibilidade da Venturi no mercado. Enquanto lidava com a transformação da empresa, Clara enfrentava também desafios pessoais. Sua mãe, Dona Elza, teve uma piora em sua saúde, exigindo que Clara dividisse seu tempo entre o trabalho e os cuidados familiares. Apesar da exaustão, Clara nunca perdeu o foco. Ela sabia que sua força vinha, em parte, do apoio e do exemplo de sua mãe, que sempre a ensinara a enfrentar a vida com coragem. Após um ano desde que assumiu o controle do Grupo Venturi, Clara conseguiu o impensável: a empresa voltou a ser lucrativa. Os projetos sustentáveis e a nova cultura organizacional tornaram a Venturi um exemplo de reinvenção no mercado. Em uma entrevista para uma importante revista de negócios, Clara foi perguntada sobre sua trajetória. "Como você conseguiu transformar uma empresa em declínio em um caso de sucesso?" Clara respondeu com um sorriso: "Tudo começa com a coragem de acreditar que o impossível é apenas um obstáculo a ser superado." Em uma cerimônia para comemorar o primeiro ano da nova fase da Venturi, Eduardo subiu ao palco para discursar. Pela primeira vez, ele fez algo que surpreendeu a todos: reconheceu publicamente o trabalho de Clara. Clara Fernandes é a líder que esta empresa precisava. Graças a ela, o Grupo Venturi não apenas sobreviveu, mas renasceu. As palavras de Eduardo emocionaram Clara. Ela sabia que aquele momento marcava o fim de um ciclo de rivalidades e o início de uma nova fase de respeito mútuo. Com o Grupo Venturi reerguido, Clara sentia que havia conquistado algo monumental. No entanto, a vitória no mundo dos negócios não preenchia completamente o vazio deixado por questões pessoais que ela havia deixado de lado durante anos. Com sua mãe, Dona Elza, enfrentando sérios problemas de saúde, e velhos amigos esquecidos pelo caminho, Clara percebeu que o verdadeiro sucesso não era apenas profissional, mas também humano. Dona Elza era a fortaleza emocional de Clara. Apesar de sua simplicidade, ela sempre acreditou no potencial da filha e nunca deixou de incentivá-la, mesmo nos momentos mais difíceis. Com o avanço da doença, Clara decidiu reduzir sua agenda na Venturi para passar mais tempo com a mãe. Em uma tarde tranquila em casa, enquanto preparavam chá para Dona Elza, as duas conversaram sobre os sacrifícios que Clara havia feito para chegar onde estava. "Eu só queria ter certeza de que você nunca precisaria enfrentar as dificuldades que enfrentei", disse Dona Elza com um olhar cansado, mas cheio de amor. "A senhora me deu tudo, mãe. Mas agora é hora de eu cuidar da senhora", respondeu Clara, segurando as mãos frágeis da mãe. Enquanto Clara reorganizava sua vida, lembrou-se de pessoas importantes que haviam ficado para trás, especialmente Vanessa, sua amiga dos tempos em que trabalhava na Venturi. Vanessa, que a apoiara após sua demissão, havia se afastado com o passar dos anos, mas Clara sabia que era hora de resgatar essa amizade. Clara encontrou o contato de Vanessa e, após algumas mensagens trocadas, marcaram um café em um pequeno bistrô em Botafogo. "Você mudou tanto, Clara", comentou Vanessa, sorrindo. "Mas o brilho nos seus olhos continua o mesmo. E você continua sendo minha maior inspiração de força, Vanessa. Eu nunca esqueci o que você fez por mim naquele momento tão difícil." As duas conversaram por horas, relembrando histórias, rindo e chorando. Clara sabia que resgatar essas conexões era parte fundamental de sua jornada. Embora a relação de Clara e Eduardo tivesse melhorado significativamente desde a aquisição, ainda havia tensões não resolvidas. Eduardo, agora em um papel menor dentro da empresa, parecia mais introspectivo e reflexivo. Certo dia, Clara o convidou para uma conversa particular em seu escritório. "Eduardo, eu sei que nossa relação começou de uma forma difícil, mas acredito que podemos construir algo melhor, não só como colegas, mas como pessoas." Eduardo,
Visivelmente emocionado, respondeu: Clara, eu admiro o que você fez pela Venturi. Mas, mais do que isso, admiro sua capacidade de perdoar e seguir em frente. Eu nunca deveria ter subestimado você. A conversa foi um marco na relação dos dois. Pela primeira vez, Eduardo reconheceu não apenas as capacidades de Clara, mas também o impacto que suas ações haviam tido no passado. Durante esse período de reflexão, Clara teve uma ideia que uniria sua experiência no mundo dos negócios com seu desejo de impactar a sociedade de maneira positiva. Ela propôs a criação de uma fundação ligada ao Grupo Venturi, com foco em educação e inclusão social. Quero que a Fundação Venturi seja um legado que vá além do lucro. Quero que jovens de comunidades carentes tenham a oportunidade de estudar, de sonhar grande, como eu sonhei um dia, explicou Clara em uma reunião com sua equipe. Eduardo, surpreendido pela proposta, se ofereceu para ajudar. Se tem algo que aprendi nesses últimos anos, é que o verdadeiro legado de uma empresa está nas vidas que ela transforma. Quero fazer parte disso. A fundação logo começou a tomar forma, com projetos voltados para a educação tecnológica, oficinas de empreendedorismo e programas de mentoria. Clara, ao lado de sua equipe e de Eduardo, lançou oficialmente a Fundação Venturi em um evento no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Dona Elza, mesmo em uma cadeira de rodas, foi a convidada de honra da noite. Minha mãe é a razão de tudo isso, disse Clara durante seu discurso, segurando a mão de Dona Elza. Ela me ensinou a acreditar no impossível, e é isso que queremos ensinar a todos os jovens que passarem por nossa fundação. O evento foi um sucesso, e a Fundação Venturi rapidamente ganhou reconhecimento nacional. Clara sentia que finalmente estava equilibrando sua vida profissional e pessoal, encontrando propósito em tudo o que fazia. Os dias que se seguiram trouxeram um senso de paz para Clara. Ela visitava a Dona Elza diariamente, passava mais tempo com Vanessa e outras pessoas importantes de sua vida, e mantinha um relacionamento mais harmonioso com Eduardo. Apesar das dificuldades, Clara sabia que havia encontrado um equilíbrio que ia além do sucesso empresarial. Ela havia descoberto o valor da resiliência, do perdão e da conexão humana. Enquanto Clara consolidava seu legado com a Fundação Venturi e reestabelecia laços pessoais, a vida parecia finalmente estar entrando em equilíbrio. No entanto, o destino, com sua imprevisibilidade, reservava novos desafios que testariam sua força, coragem e até mesmo sua própria essência. Clara estava em seu escritório, finalizando os detalhes de um novo projeto da Fundação Venturi, quando recebeu um e-mail anônimo com o assunto: o verdadeiro legado de Eduardo Venturi. Inicialmente, pensou ser uma mensagem irrelevante, mas o conteúdo anexado chamou sua atenção. O e-mail continha documentos antigos que indicavam irregularidades financeiras graves na gestão de Eduardo. Relatórios manipulados, contratos fraudulentos e desvios de verba eram apenas parte do que estava descrito. Mais perturbador ainda, havia menções a um terreno na zona oeste do Rio, adquirido em condições duvidosas, que agora fazia parte do portfólio do Grupo Venturi. Clara ficou em choque. Se essas informações viessem a público, poderiam comprometer não apenas a imagem de Eduardo, mas também a reputação da empresa e da fundação. Quem poderia ter enviado isso? Por que agora? Pensou Clara, sentindo um frio na espinha. No dia seguinte, Clara chamou Eduardo para uma reunião particular. Ele chegou descontraído, mas sua expressão mudou ao ver os documentos espalhados na mesa. O que é isso? Clara perguntou, tenso. Eduardo, esses documentos falam de práticas ilegais durante sua gestão. Preciso saber se isso é verdade, respondeu Clara, tentando manter a calma. Eduardo desviou o olhar e respirou fundo antes de responder. Clara, eu fiz o que achava necessário para manter a empresa funcionando. Naquela época, estávamos em crise, e as pressões eram enormes. Isso não justifica o que está aqui. Se essas informações vierem à tona, podem destruir tudo o que construímos, rebateu Clara, firme. Eduardo parecia genuinamente arrependido, mas sua explicação não tranquilizou Clara. Ela sabia que precisava agir rápido para proteger a empresa, mesmo que isso significasse expor os erros de Eduardo. Clara reuniu sua equipe de confiança para iniciar uma investigação interna. Ela confiava plenamente em Lucas e Mariana, que lideraram a análise dos documentos e buscaram mais informações sobre as práticas suspeitas. Clara, as evidências são sólidas. Há irregularidades em vários contratos e registros de pagamentos para empresas de fachada, explicou Lucas após dias de trabalho intenso. Mariana completou. A boa notícia é que esses problemas estão restritos ao passado. Desde que você assumiu, tudo foi regularizado. Mas precisamos decidir como lidar com isso. Clara enfrentava um dilema.
Denunciar Eduardo significaria destruir o homem que, apesar de tudo, colaborara com a reconstrução da Venturi. Mas esconder os erros poderia comprometer seus valores e a transparência que ela tanto defendia. Após noites de insônia, Clara decidiu que a verdade precisava prevalecer. Ela convocou uma reunião com os principais acionistas do Grupo Venturi e apresentou as descobertas. O que encontrei não é fácil de digerir, mas acredito que precisamos enfrentar isso de forma transparente, começou Clara, enquanto os acionistas ouviam em silêncio. Eduardo estava presente na reunião e, em um momento de rara humildade, se levantou para falar. Tudo o que Clara está dizendo é verdade. Cometi erros que me envergonham, mas estou disposto a assumir as consequências. A reação da sala foi mista, com alguns acionistas indignados e outros preocupados com as repercussões no mercado. Clara, no entanto, manteve-se firme em sua posição. Vamos revisar todos os contratos e corrigir qualquer irregularidade. Quero que o Grupo Venturi seja um exemplo de integridade, mesmo que isso signifique enfrentar críticas no curto prazo. Quando a notícia vazou para a imprensa, o impacto foi imediato. Manchetes sobre os escândalos financeiros do passado de Eduardo dominaram os jornais e sites de notícias. A reputação da Venturi foi abalada, mas muitos reconheceram a coragem de Clara ao trazer a verdade à tona. Transparência e responsabilidade são os pilares do futuro desta empresa, declarou Clara em uma entrevista coletiva, enfrentando as perguntas com serenidade. Embora houvesse especulação sobre o impacto financeiro, a confiança na liderança de Clara ajudou a empresa a manter grande parte de seus contratos e parcerias. Após a divulgação do escândalo, Eduardo decidiu que era hora de se afastar definitivamente da empresa. Em uma reunião emocionada com Clara, ele agradeceu pela oportunidade de se redimir. Clara, você transformou esta empresa em algo que eu nunca poderia ter imaginado. Obrigado por me dar a chance de ver isso acontecer, disse Eduardo, visivelmente emocionado. Eduardo, todos cometemos erros. O importante é aprender com eles. Desejo que você encontre paz nesta nova fase da sua vida, respondeu Clara com sinceridade. Eduardo deixou o Grupo Venturi, mas não sem antes doar uma parte significativa de seus bens pessoais para apoiar a Fundação Venturi, como forma de tentar compensar os erros do passado. Os meses seguintes foram marcados por intensas transformações. Clara implementou novas políticas de governança no Grupo Venturi, garantindo que nenhum escândalo semelhante pudesse ocorrer novamente. A Fundação Venturi, por sua vez, ganhou ainda mais força, com programas voltados para a ética e integridade no mundo dos negócios. Clara sentia que, apesar dos desafios, a empresa estava mais forte e alinhada com seus valores. Após o turbilhão de eventos, Clara tirou alguns dias para descansar e refletir. Em uma caminhada solitária pelo calçadão de Copacabana, ela pensou em tudo o que havia conquistado e superado. A vida sempre nos testa, mas são os desafios que nos tornam mais fortes, murmurou para si mesma, olhando o mar. Ela sabia que ainda havia muito a fazer, mas também sentia que estava pronta para qualquer coisa que o futuro lhe reservasse. Após os turbulentos meses de crise no Grupo Venturi, Clara alcançou uma estabilidade financeira e emocional que parecia inatingível no início de sua jornada. Ela havia enfrentado obstáculos, superado adversidades e se reerguido, mas a vida, como sempre, tinha suas próprias surpresas. O verdadeiro teste de sua força e caráter ainda estava por vir, e, para isso, Clara precisaria revisitar seu passado de forma inesperada, algo que ela nunca imaginara que teria de fazer. Em um dia nublado, Clara recebeu uma carta sem remetente. Dentro, havia apenas um bilhete com uma frase enigmática. Nada é o que parece. O passado nunca morre. O bilhete parecia simples, mas a sensação de inquietação que tomou conta de Clara foi imediata. Ela se lembrava da época em que trabalhava como secretária na Venturi, dos dias difíceis e do segredo que, em algum momento, havia sido enterrado naqueles mesmos corredores. Seria aquele bilhete uma ameaça? Ou uma mensagem relacionada a algo que ela ainda não havia compreendido completamente? Clara decidiu investigar a fundo. Ela sabia que sua história com o Grupo Venturi nunca seria completa enquanto não resolvesse o que estava por trás daquela carta. A carta não foi a única surpresa que Clara enfrentou. Logo após o escândalo envolvendo Eduardo, Clara havia revisado minuciosamente os documentos da Venturi e descoberto algumas falhas na contabilidade. No entanto, algo a incomodava. Uma transação misteriosa, que envolvia grandes somas de dinheiro, ainda não estava explicada. A transação acontecerá anos antes de Clara assumir o controle da empresa, mas, de alguma forma, parecia ter sido apagada de todos os registros. Decidida a entender o que se passava, Clara recorreu aos antigos arquivos da empresa e pediu a ajuda de Lucas e Mariana para reanalisar todos os documentos.
Era possível que alguma informação crucial tivesse sido omitida propositalmente. Após semanas de investigação, Lucas encontrou algo alarmante. Um relatório confidencial, datado de 2 anos antes da aquisição de Clara, que mencionava um investidor misterioso. O nome desse investidor não aparecia em nenhum lugar nos documentos oficiais da empresa, mas a transação financeira de milhões estava registrada. Clara soubera, por meio de sua experiência em auditoria, que alguém havia tentado esconder um fluxo de dinheiro que agora parecia ter sido desviado para interesses pessoais de Eduardo. Clara se deu conta de que a chave para resolver esse mistério estava em voltar aos lugares onde tudo começara, no escritório de Eduardo, no coração da Venturi. Ela sabia que encontrar algo ali poderia trazer respostas definitivas sobre o que realmente acontecerá com a empresa antes de sua chegada. Naquele momento, Clara se lembrou de algo crucial. Durante o tempo em que foi secretária de Eduardo, ela sempre sentirá que algo não estava certo. Havia conversas secretas, reuniões fechadas, e um certo grau de mistério que pairava sobre ele. Ela sabia que, em algum lugar, estavam os rastros dessa história não contada. Clara, agora com coragem renovada, foi até o antigo escritório de Eduardo. Ao entrar na sala, a nostalgia a envolveu, mas a sensação de desconforto era ainda mais forte. Ela sabia que não poderia continuar adiando essa verdade. Na gaveta do antigo armário de Eduardo, Clara encontrou uma pasta envelhecida, bem escondida. Dentro, estavam documentos relacionados ao investidor misterioso, o nome, as transferências bancárias, e uma lista de propriedades adquiridas com dinheiro que, de acordo com os relatórios, havia sido desviado da própria Venturi. Tudo indicava que Eduardo tinha uma ligação direta com esse investidor. O que parecia ser um simples erro financeiro, na verdade, era uma conspiração de corrupção. Clara estava incrédula, mas sabia que não poderia mais ignorar o que acabará de descobrir. A empresa estava de fato sendo manipulada por Eduardo, não apenas para seu benefício pessoal, mas também para esconder o envolvimento de outras partes que poderiam colocar em risco a estabilidade do Grupo Venturi. Ela compreendeu que, se isso fosse levado ao público, o escândalo não apenas arruinaria a reputação de Eduardo, mas também comprometia o futuro da empresa que ela tanto lutara para salvar. O dilema estava posto. Clara teria que decidir se exporia a corrupção de Eduardo e arriscaria colocar o Grupo Venturi em uma crise ainda maior, ou se continuaria lutando para manter o legado da empresa, preservando o segredo que poderia destruir tudo o que ela conquistara. Clara, mais uma vez, convocou Eduardo para uma reunião, desta vez em seu escritório. Ela o encarou com firmeza, mas havia uma tensão palpável no ar. Eduardo, eu encontrei algo que me deixa sem palavras, começou Clara. Eduardo, que até então parecia calmo, ficou visivelmente nervoso ao ouvir o tom de voz de Clara. O que você encontrou? Ele perguntou, tentando manter a compostura. Clara não hesitou. Eu sei tudo. Eu sei sobre o investidor, os desvios de verbas e as propriedades compradas com o dinheiro da empresa. Você me enganou, Eduardo. Você me enganou desde o começo. Eduardo engoliu seco. Sua expressão era de culpa e arrependimento, mas não havia como negar o que Clara acabará de expor. Eu fiz isso porque acreditava que estava salvando a Venturi. Mas eu me perdi no poder. As palavras de Eduardo foram carregadas de arrependimento. Clara, no entanto, não se deixou sensibilizar. Ela havia aprendido a ser forte, a não ceder à manipulação. Você sabia o que estava fazendo. E agora, Eduardo, eu preciso decidir o que fazer com isso. Se você tivesse sido honesto comigo, teríamos resolvido as coisas de outra maneira. Mas agora, o que você fez tem consequências. Clara passou as semanas seguintes ponderando as opções. Ela sabia que, ao expor o escândalo, poderia arruinar a empresa, mas também sabia que esconder a verdade seria um ato de conivência. Ela conversou com seus conselheiros, com Lucas e Mariana, e, por fim, decidiu que o único caminho possível seria o de fazer justiça, ainda que isso significasse um novo recomeço para a Venturi. Clara anunciou publicamente que a empresa estava passando por uma reestruturação profunda, incluindo uma revisão total de sua governança. Ela deixou claro que, apesar das falhas do passado, o futuro da empresa estaria focado na integridade e no compromisso com seus valores. A Venturi passou por uma reviravolta profunda. A empresa enfrentou dificuldades, mas também obteve a confiança de novos investidores e clientes. O peso do passado foi gradualmente deixado para trás, e, em seu lugar, nasceu uma Venturi mais forte, mais ética e mais transparente. Clara sabia que os desafios não haviam acabado, mas ela também sabia que estava pronta para enfrentá-los. O Grupo Venturi havia atravessado uma tempestade de revelações, traições e perdas, mas, com o tempo, Clara se firmou como a líder de uma nova era para a empresa.
Os eventos passados haviam, sem dúvida, marcado sua jornada, mas ela sabia que o que realmente importava era o futuro, o que ela poderia construir a partir de tudo que aprendeu. A cada novo passo, ela sentia que sua história estava finalmente tomando a forma que sempre desejou, mas, ao mesmo tempo, se perguntava: será que o futuro seria realmente tão brilhante quanto ela imaginava? Clara estava sentada em seu escritório, no topo de um dos edifícios mais altos do Rio de Janeiro, observando a vista para o mar. Sentia-se vitoriosa, mas a sensação de responsabilidade pesava em seus ombros. Ela sabia que agora, mais do que nunca, sua missão era garantir que a Venturi não fosse apenas uma empresa bem-sucedida financeiramente, mas um exemplo de ética e transformação no mercado corporativo. Ela relembrou os momentos mais difíceis da sua jornada, desde quando foi demitida por Eduardo, até o escândalo que quase arruinou tudo. O caminho até ali foi repleto de desafios, mas também de descobertas, superações e escolhas difíceis. Clara sabia que, apesar de todos os obstáculos, ela havia chegado a um ponto de equilíbrio e clareza. Em uma reunião com sua equipe executiva, Clara abordou o futuro da empresa. Precisamos ir além do lucro, mais do que nunca, disse Clara com determinação. A Venturi não é apenas uma corporação, ela é uma plataforma para mudanças reais. Queremos ser reconhecidos não apenas pelo nosso sucesso financeiro, mas pelo impacto positivo que causamos na sociedade. Vamos focar mais em sustentabilidade, em causas sociais e em inclusão. Lucas, seu braço direito, apoiou a ideia de imediato. Clara, isso reflete sua visão desde o início. Sei que podemos alcançar esse novo objetivo. Não se trata apenas de um caminho de crescimento, mas também de legados, como a Fundação Venturi. Clara sorriu, satisfeita com o apoio. Ela sabia que esse era o momento de dar uma direção clara para a empresa. Com as mudanças implementadas na Venturi, Clara agora enfrentava o maior desafio de todos: garantir que o crescimento sustentável fosse, de fato, uma prioridade para todos na empresa. O mercado estava saturado de empresas que afirmavam estar comprometidas com a sustentabilidade, mas muitas vezes esses compromissos eram vazios, sem ações concretas. Clara queria que a Venturi fosse diferente. Ela queria provar que era possível ser lucrativo e responsável ao mesmo tempo. Ela convocou sua equipe para uma série de workshops sobre sustentabilidade corporativa, ética nos negócios e práticas responsáveis. A presença de especialistas e consultores externos deu à empresa uma nova perspectiva sobre como integrar práticas ecológicas e sociais em suas operações diárias. Não podemos apenas vender produtos ou serviços. Precisamos garantir que o impacto de nossas ações seja positivo, não só para os nossos clientes, mas para o planeta e para as pessoas ao nosso redor, disse Clara durante uma das reuniões. A Venturi adotou uma política de neutralidade de carbono, investiu em energias renováveis e iniciou novos projetos em parceria com a Fundação Venturi, voltados para a educação e a capacitação de jovens de comunidades carentes. Enquanto a Venturi consolidava sua posição no Brasil, Clara começava a pensar em expandir para o mercado internacional. A ideia de levar o modelo de negócios ético e inovador da Venturi para outros países a entusiasmava. No entanto, ela sabia que uma expansão internacional não seria simples. O mercado global era vasto, competitivo e cheio de desafios inesperados. Em uma viagem a Nova York, Clara se reuniu com investidores internacionais e grandes CIA para discutir a expansão da Venturi para os Estados Unidos e outros mercados europeus. As conversas foram intensas, e Clara teve que convencer os investidores de que a Venturi não era apenas mais uma empresa que queria lucros rápidos, mas uma corporação que estava comprometida com o futuro do planeta e com práticas empresariais responsáveis. O que diferencia a Venturi é nossa visão de longo prazo. Não queremos ser apenas uma empresa de sucesso, queremos ser um modelo para o futuro das corporações, afirmou Clara durante uma apresentação. A resposta foi positiva. Clara obteve o apoio necessário para a expansão, e a Venturi começou a construir sua presença no exterior. Enquanto a Venturi se preparava para novos desafios, Clara não podia deixar de pensar em seu próprio passado. Durante toda sua jornada, ela havia aprendido a importância de lidar com as sombras do passado, mas também sabia que era hora de colocar um ponto final definitivo naquelas questões não resolvidas. Clara decidiu, então, buscar o perdão de alguém muito importante em sua vida, sua ex-colega Vanessa. Depois de tanto tempo, elas não haviam se falado, e Clara sentia que ainda havia uma dívida emocional com ela. Vanessa sempre acreditara em Clara, mesmo quando ela mesma não acreditava, e tinha sido sua maior aliada nos tempos difíceis na Venturi. Clara procurou e as duas se encontraram em um café. O abraço que se seguiria foi longo e reconfortante, e as palavras de Clara foram sinceras. Vanessa, você sempre esteve ao meu lado, mesmo quando eu não merecia.
Obrigada por nunca ter me abandonado. Vanessa sorriu e respondeu com uma frase que tocou profundamente o coração de Clara. Você não precisava pedir desculpas, Clara. Eu sabia que um dia você chegaria aqui. Agora, o que importa é o futuro. Com isso, Clara sentiu que finalmente havia resolvido as últimas pendências do seu passado. Ela estava pronta para focar totalmente no futuro. Enquanto a Venturi se expandia para novos mercados e mais projetos sustentáveis eram lançados, Clara refletia sobre o que ela realmente queria deixar como legado. Sua missão nunca foi simplesmente ganhar dinheiro ou alcançar fama, mas, sim, criar um impacto duradouro no mundo. Ela sabia que, por mais que o sucesso fosse importante, ele só seria significativo se fosse acompanhado de uma contribuição positiva para a sociedade e para o meio ambiente. E era isso que ela pretendia garantir enquanto liderava a Venturi para o futuro. Ao olhar pela janela de seu escritório, Clara viu o horizonte se estender diante dela, repleto de possibilidades. A sensação de paz que sentiu naquele momento foi a certeza de que ela havia feito o que era certo, de que havia cumprido sua missão até ali. Mas ela sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. O futuro, com todas as suas incertezas, era seu para construir. A Venturi continuou a prosperar, agora reconhecida não apenas pelo seu sucesso financeiro, mas pelo impacto positivo que gerava. Clara, com sua visão e integridade, se tornou uma das líderes mais respeitadas do Brasil, sempre focada em transformar o mercado corporativo e inspirar novas gerações de empresários. O futuro, claro, sempre traria novos desafios, mas Clara estava pronta para enfrentá-los. Ela sabia que, como em toda boa história, o importante não é o ponto de chegada, mas sim a jornada que se trilha ao longo do caminho. E essa, Clara sabia, estava apenas começando.